Olá, eu sou a professora Bruna e hoje a nossa aula será sobre frações. As frações são encontradas no dia a dia com frequência. Observe algumas situações em que elas aparecem. Elas costumam aparecer em algumas receitas. Torta mineira, meio quilo de doce de leite, meio quilo de goiabada derretida, 1/4 de xícara de suco de uva. Também costumam aparecer em algumas ferramentas, 7/8, 3/4, ou também no marcador de combustível de alguns automóveis. Como está marcado ali, meio tanque de combustível. Conhecendo as frações. Ana Paula, Rodrigo e Cássia receberam uma tira de papel, cada um iguais a esta. Ana Paula dividiu sua tira em 2 partes iguais. Cada uma das partes representa 1/2. Rodrigo dividiu em 3 partes iguais. Cada uma das partes representa 1/3 parte ou 1/3. Cássia dividiu a tira de papel em 4 partes iguais. Essa parte representa 1/4 da tira. A figura circular abaixo foi dividida em 5 partes iguais. 2 dessas partes foram pintadas de amarelo. A fração, o número fracionário que representa a parte amarela dessa figura é 2/5. A figura retangular abaixo foi dividida em 6 partes iguais. 4 dessas partes foram pintadas de azul. A fração que representa a parte azul é 4/6. Como podemos ler as seguintes frações? 1/7, 5/8, 2/9, 1/10, 7 centésimos ou 30 milésimos. Agora vamos para as atividades da página 128. Divida as figuras de 2 em 2 centímetros e represente em cada uma delas a fração indicada. Na letrinha A, 3/5. Significa que você deve dividir essa figura em 5 partes iguais e pintar 3 partes. Letrinha B, 5/6. Significa que você deve dividir em 6 partes iguais e pintar 5. Atividade 2. Escreva a fração que representa a parte colorida de amarelo de cada figura. O que você deve fazer? O número que vai sempre embaixo da fração é o número de partes. Por exemplo, na letrinha A, nós temos uma figura dividida em 6 partes iguais. Então, o número 6 deve ir na parte de baixo. Na parte de cima, você deve colocar quantas partes estão pintadas, que no caso da figura A é 3. Então, como que vai ficar esse número fracionário? 3/6. Então, assim você deve fazer com todas as outras figuras. Na atividade 3, observe a figura retangular e responda à questão. Então, podemos observar que nós temos um retângulo dividido em 3 partes iguais, mas somente uma está pintada. Só que se você observar bem, essa parte pintada, ela não está dividida igualmente, ela é um pouco menor.
A parte pintada de vermelho representa 1/3 dessa figura? Explique sua resposta. Para ser um número fracionário, precisa ser dividido em partes exatamente iguais. Atividade 4. Represente as frações abaixo com uma figura. Então, você vai fazer um desenho. Sugiro que desenhe um retângulo e divida em partes iguais. Você pode estar usando a régua. 9/10 significa que você vai ter que dividir um retângulo em 10 partes iguais e pintar 9. Letrinha B, 6/8 significa que você deverá desenhar um retângulo dividido em 8 partes e pintar 6. E assim por diante. Atividade 5. Você deverá completar o quadro com o número fracionário ou a leitura desse número. Qual é o nome desse número fracionário? Atividade 6. Para cada quadro, traça um segmento de reta e responda as questões. Com auxílio da régua, traça um segmento de reta com 12 centímetros de comprimento. Divida esse segmento em partes de 6 centímetros. Então, você deverá fazer um tracinho no meio no número 6. Em quantas partes esse segmento foi dividido? Qual é a fração que representa a parte, essas duas partes? Traça novamente um segmento com reta de 12 centímetros, mas agora você vai dividir em partes de 4 centímetros. Na atividade 3, traça um segmento de reta de 12 centímetros, mas divida em partes de 2 centímetros. E responda as perguntas. Atividade da página 131. Observe as bandeiras e responda as perguntas. Letrinha A, nós temos a bandeira da Itália. Que fração representa cada cor da bandeira da Itália? A bandeira da Itália tem quantas partes? Qual a fração que representa a parte vermelha da bandeira do Chile? Qual é a fração que representa cada uma das 4 cores da bandeira da República de Maurícia? Atividade D. Qual é a fração que representa a parte azul da bandeira da Argentina? Leonardo e Cristiane foram a um restaurante e pediram uma pizza. Ela veio dividida em 8 pedaços do mesmo tamanho. Leonardo comeu 4, Cristiane 3. Letrinha A. Qual é a fração que representa a parte da pizza que Leonardo comeu? Então, se a pizza tinha 8 pedaços, o número 8 deverá ir na parte de baixo. E quantas partes dessa pizza ele comeu? 4. Então, deverá ficar 4/8. Você deverá fazer a mesma coisa com as outras perguntinhas, sempre lembrando que a pizza tinha 8 pedaços. Atividade 3. Observe os bolos que foram divididos em 16 pedaços. Agora, responda a questão seguinte. Que fração representa a parte do bolo que ainda falta ser comida? Na letrinha A, nós temos 8 pedaços sobrando. Qual será a fração que representa essa parte do bolo? Letrinha B, temos 7 pedaços sobrando. Qual é a fração que representa a parte do bolo que ainda deve ser comida? Letrinha C, ainda temos 6 pedaços sobrando. Qual será a fração que representa essa parte? E se a gente resolver juntar todos esses pedaços de bolo, teríamos mais de um bolo inteiro ou não? Justifique sua resposta. Lembrando que um bolo inteiro tem 16 pedaços. Então, se você juntar todas essas partes, você terá mais ou menos de um bolo?
Tchau, pessoal! Até a próxima aula!